Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui, né, mais uma vez para gravar esse vídeo e hoje eu quero falar sobre a minha experiência com os métodos contraceptivos, né? Eu já usei 3, já estou no meu 3º método diferente e eu queria contar essa experiência para vocês, compartilhar, né, a minha experiência lá no Instagram. Muita gente pediu para que eu compartilhasse. E aí eu vim aqui contar pra vocês toda a minha experiência com a pílula, com o Implanon e com o DIU de prata. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu comecei a usar um método, né, assim, anticoncepcional mesmo, com hormônios, quando eu tinha 15 anos. O meu primeiro método, na verdade, não foi a pílula. Lembrei agora que o meu primeiro método foi a injeção, né? Eu usava a Besigina e aí eu usei ela por 1 ano. Quando eu fui na ginecologista, ela disse que era muito provável que eu parasse de menstruar ou que o fluxo diminuísse bastante, né? E que eu ia me dar super bem com a injeção. Porém, depois de 1 ano, exatamente 1 ano usando a Besigina, aconteceu que eu tive uma hemorragia. Eu passei mais de 1 mês menstruando sem parar. Eu já me sentia fraca, muito fraca e debilitada, né, por causa dessa menstruação, essa hemorragia que não acabava nunca. E aí eu voltei na ginecologista e ela falou para eu parar de tomar essa injeção e passar para a pílula anticoncepcional. E aí eu usei a pílula, né, acho que dos meus 16 anos, foi dos meus 16 anos até o ano passado. Fazendo as contas aqui, gente, quantos anos eu tinha no ano passado, quando eu coloquei o Implanon? Eu falei 25, eu tava com 23 anos. Então eu usei a pílula dos 16 aos 23 anos. Fazer as contas de novo. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26. 8 anos usando a pílula. E aí, qual foi a minha experiência, né, nesses 8 aninhos usando a pílula anticoncepcional? No começo, eu super me adaptei, eu usava o Tamisa 20, usei somente esse anticoncepcional durante esses 8 anos, não teve nenhuma troca. E assim, eu super me adaptei, não engordei, o cabelo caiu assim um pouco, né, tive bastante queda de cabelo, mas eu não engordei, a pele ficou muito boa, então eu não tive nenhuma crise assim, né, na puberdade de espinha, nada. Minha pele sempre foi muito boa, unhas, tudo, não teve nada assim que eu possa reclamar a princípio. Só que depois de alguns bons anos, né, usando o Tamisa 20, a pílula anticoncepcional, eu percebi que teve uma queda muito grande na minha libido. Então isso foi uma coisa que me impactou bastante. E quando eu fiquei 3 meses, né, eu fiz uma pausa aí de 3 meses sem o anticoncepcional, eu percebi que a minha libido voltou. Então foi quando eu falei, putz, é um anticoncepcional que tá destruindo a minha libido. Só que eu permaneci com a pílula. Até que eu cheguei e tomei a decisão de trocar de ginecologista. E o ano passado eu procurei a minha ginecologista querida, a doutora Débora. E aí ela entendeu todas as minhas questões, eu contei toda a minha vida pra ela, né? E aí a gente decidiu testar um novo método. E aí ela me deu algumas opções e eu escolhi colocar um Implanon. O Implanon é um chipzinho, né? Parece ele é desse tamanhozinho assim, e ele parece um palito de dente, né? Não é o chip da beleza, tá, gente? É um método contraceptivo. Vou até mostrar que eu coloquei ele aqui, ó. Dá pra ver. Aqui, o de cima foi onde eu coloquei, o de baixo foi onde tirou. E ele era desse tamanhozinho aqui, ó. Tem até a marca de onde ele tava. Desse tamanhozinho. O Implanon, ele tem a duração de 3 anos. Ele fica no braço e ele solta os hormôniozinhos todos os dias. Inclusive, ele não tem um dos hormônios que tem na pílula. Então, ele pode ser que a libido melhore com ele, né?
E aí acontece algumas outras coisas que não acontecem com a pílula, que pode dar espinha, pode mudar algumas coisas no corpo, né? Por causa da falta desse hormônio. Mas enfim, coloquei o Implanon com a esperança que a minha libido voltasse e que eu tivesse, assim, um pouco mais de tranquilidade relacionado a não esquecer a pílula, né? Não precisa estar lembrando, tomando todos os dias, então tem essa facilidade. E outra coisa era a esperança de parar de menstruar. Qual é a mulher que não quer parar de menstruar, não é mesmo? Que é um saco, gente. É um saco, é um saco, é um saco. Enfim, quando eu tomava a pílula, quando eu tomava o anticoncepcional em pílula, a minha menstruação, ela diminuiu bastante. Eu menstruava no máximo 5 dias e o fluxo diminuiu bastante. Comparado lá, quando eu tomava a injeção, né, diminuiu muito, muito, muito. E a cada ano diminuía mais. Quando eu coloquei o Implanon, eu fiquei 3 meses sem menstruar. E aí, depois desses 3 meses, eu voltei a menstruar. E quando, completei 6 meses da colocação do Implanon, a minha menstruação virou uma bagunça. Então, tinha meses que eu menstruava 2, 3 vezes e ficava tendo escape. O escape é quando desce só um pouquinho de menstruação, né? Só aquela borrinha de sangue. E isso me irritava muito. E aí, quando tava pertinho de completar 1 ano, eu conversei com a minha ginecologista e falei: isso tá acontecendo, não aguento mais, preciso dar um jeito. E aí, ela deu alguns métodos para que eu parasse de menstruar, assim, várias vezes ao mês, né? Chegou um tempo que eu fiquei 1 mês inteiro menstruada, novamente, depois de 1 ano. E aí, eu tive que tomar a pílula anticoncepcional para cortar a menstruação. E aí eu falei, putz, não tô gostando disso, já fiz de tudo pra não ficar menstruando mais de 1 vez no mês, não tá dando certo. Foi aí que teve um dia que eu acordei putaça da vida e falei, preciso tirar isso do meu braço, preciso tirar esse Implanon. Fui lá no consultório, ela tirou, foi super simples, fez um cortinho aqui, tirou, tá. E aí eu fiquei 1 mês sem nada. E pesquisando, o que é que eu vou fazer? Qual o método que eu vou usar, né? Não sei mais o que eu faço, eu preciso arrumar um método. Porque o Implanon, a minha menstruação tava toda bagunçada, não tava dando certo. E agora eu não vou voltar pra pílula anticoncepcional. Então eu tomei a decisão que eu não queria mais ter hormônio dentro do meu corpo de jeito nenhum. E aí outros pontos negativos do Implanon para mim, né, na minha experiência, foi que aumentou a acne e a queda de cabelo. Além da menstruação toda bagunçada, né, apareceu muita acne aqui na minha testa e nas minhas costas. E aqui, ó, no meu colo, apareceu muitas espinhas, muitas espinhas. As minhas costas eram cheias de espinhas. Eu nunca tive espinhas nas minhas costas. Então, foram os pontos negativos e meu cabelo caiu bastante. E aí, eu tirei o Implanon em junho. Isso, eu tirei o Implanon em junho, agora de 2021, e fiquei pesquisando o que eu ia fazer, né? Se eu colocava o DIU ou se eu ficava realmente sem nenhum método e ia usar somente camisinha. E aí, pesquisando, entrei num grupo no Facebook sobre DIU de prata e no outro grupo sobre o DIU Kailina, que é um DIU novo, né? Eu acho que até pronuncia assim, Kailina mesmo. Eu não queria colocar o DIU de cobre e não queria colocar o de Mirena, porque eu já tinha ouvido falar muito mal desses dois. E o Mirena, ele tem hormônio, e o Kailina também tem hormônio. E aí eu falei, putz, entre o cobre e o Mirena e o Kailina, sobra o DIU de prata com cobre. E aí eu comecei a pesquisar, entrei nesse grupo, né? E comecei a ver muitas coisas positivas sobre o DIU de prata com cobre. E aí, 1 mês depois que eu tirei o Implanon, eu decidi colocar o DIU de cobre. Gente, agora, esse mês de agosto, completou 1 mês que eu coloquei o DIU de prata com cobre. E eu vou falar pra vocês, tá sendo muito maravilhoso. Tirando as cólicas, que foi o único ponto negativo até agora,
Tá sendo muito maravilhoso. A minha libido voltou completamente. Eu tô me sentindo muito bem, assim. Apareceram algumas espinhas, mas é super normal, até porque quando a gente não tem nenhum hormônio, né, tudo muda, o corpo tem que se adaptar novamente. E eu tô me sentindo muito bem mesmo. Não tenho nada a reclamar por enquanto, a não ser as cólicas. Porém, eu já sabia que as cólicas iam aumentar, né? No caso, eu ia ter mais cólica do que o normal. Antes eu tinha pouca cólica e agora eu tenho uma cólica um pouquinho mais forte. Porém, essa cólica é somente no período menstrual. Antes da menstruação, né, na TPM, e durante a menstruação. Passou a menstruação, não senti mais nada. Estou me sentindo maravilhosa com o DIU de cobre, de prata com cobre, né, na verdade. E aí, vamos falar sobre a colocação do DIU, porque muita gente tem curiosidade de saber se dói, como é, se dá pra aguentar, se não dá pra aguentar, quanto custa. Desculpem o barulho aí, é porque eu tô até em pé aqui gravando. Fiz uma super adaptação pra gravar, mas vamos lá, voltando ao foco. Eu coloquei o DIU no meu último dia da menstruação, por recomendação da minha ginecologista. Fui lá e aí ela falou, vou medir o seu útero, vou te dar uma anestesia local no seu útero e eu vou colocar o seu DIU. Vai ser super simples. Pode ser que você sinta uma cólica, pode ser que você sinta uma dorzinha, mas com a anestesia vai amenizar e você vai ficar muito bem. E ela pediu para que eu tomasse um remédio antes, um Postan e um Buscopan, antes de fazer a colocação. Eu tomei o Postan, não tomei o Buscopan porque eu esqueci de comprar. E aí nós fomos, né, fazer o procedimento, fomos colocar o DIU. Ela deu a anestesia, não senti nada, gente. Ela mediu o meu útero, eu só senti uma leve cólicazinha. E na hora que ela foi colocar o DIU, eu também senti uma leve cólicazinha, assim, ó. Nada demais, não doeu, não sofri, não morri. Foi super tranquilo. E aí, depois que ela colocou o DIU, eu fiquei deitada uns 5 minutinhos, depois me levantei, fui pra minha casa. Foi difícil pra sentar no carro, né? Eu chamei o Uber, foi difícil porque eu senti um negócio me furando. Mas eu fiquei de repouso um dia inteiro, depois vida normal. Alguns dias eu sentia realmente um pouquinho o DIU lá dentro, um negócio como se estivesse me incomodando, mas super tranquilo, não foi nada que doesse muito. E eu comecei a sentir algumas cólicas. Fiz as ultrassons para ver se o DIU tava no lugar, tudo certo. Fiz com 3 dias da colocação e com 20 dias, porque eu precisei viajar, então não deu pra fazer com 1 mês. E foi super tranquilo, DIU no lugar. A primeira menstruação veio certinho após o ciclo normal, né? Após quase 1 mês, 20 e poucos dias, a menstruação veio certinho, senti cólica, né? Uma cólica assim, bem dolorida, mas eu tomava o remédio, passava, e até agora tudo normal. E aí eu quero comparar esses quatro anticoncepcionais, né? Esses quatro métodos, que é a Mesigina, que é a injeção, a pílula anticoncepcional, o Implanon e o DIU. Até agora, o DIU de prata com cobre, que é sem hormônio, pra mim é o melhor. Tem bastante cólica? Sinto bastante cólica. Só que só por não ter hormônio no meu corpo, gente, eu acho isso maravilhoso. Então, eu recomendaria o DIU, mas cada corpo é um corpo, cada pessoa recebe as coisas de uma certa forma, né? Mas até agora, pra mim, o DIU tá sendo maravilhoso. Tirando as cólicas, ele é perfeito. Libido lá no céu, espinha super controlado até agora. Meu cabelo tá caindo muito menos. Eu tô me sentindo muito bem, disposta pra treinar, feliz da vida. E, por enquanto, tá tudo certo. Eu não me dei bem com o Implanon, né? Resumindo, eu não me dei bem com o Implanon. A pílula foi até ok, mas como teve essa queda drástica de libido, eu não voltaria pra pílula de jeito nenhum e jamais na minha vida usaria a injeção. Então, o DIU se tornou o meu queridinho do momento. E, antes que eu esqueça, eu sei que muita gente vai perguntar quanto custou o DIU, como é que eu fiz pra colocar. Eu vou falar rapidinho. Eu comprei o DIU numa farmácia
E fiz a colocação com a minha médica, que ela não atende o plano de saúde. Porém, o meu plano de saúde, ele faz reembolso. Então, o plano reembolsou tanto o DIU quanto a colocação. Não reembolsou 100%, e sim 99% de tudo que eu gastei. Acabou ficando R$100 e poucos aí para eu pagar por fora, mas o plano de saúde, ele reembolsou quase 100%. Então, o DIU foi R$300 e a colocação foi quase R$2.000, tá? Mas pesquisem aí, no SUS também faz colocação de DIU, tá? Gratuitamente, então conversem com seus médicos e façam suas pesquisas, estudem bastante, escute o seu corpo, mas o recado mais importante, gente, façam check-up todos os anos, façam todos os exames possíveis e imagináveis para que você mantenha a sua saúde em dia. Todos os anos, acho que mais de uma vez por ano, eu vou na ginecologista e faço vários exames. Até porque na minha família tem caso de câncer de mama, então eu tenho muito medo. Inclusive eu tenho um nódulo no seio e eu cuido bastante para que isso não evolua para algo mais sério. Então, fica o recado aí, se cuidem, estudem, pesquise e converse com a sua ginecologista para que você escolha o melhor para você, tá? Mas essa foi a minha experiência. Vou voltar aqui depois de 2 meses, né, quando completar 3 meses do DIU, para contar a minha experiência só com o DIU, como tá sendo a minha experiência com o DIU. Porque eu acho que 1 mês é pouco, né, para poder falar sobre, mas até agora eu estou gostando bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Um beijo e